boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, galerinha? Tudo tranquilo e favorável? Todo mundo disposto nessa sexta-feira maravilhosa? Última sexta-feira do mês de outubro, para a gente trabalhar um pouco mais com textos não fictícios. Vamos, que nosso encontro de hoje está só começando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, olha só. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece, você já está sabendo. Toda quarta, toda sexta, nosso encontro está marcado, vocês já sabem, nossa aula de inglês está começando. E aí, galerinha, hoje a gente vai focar mais um pouco no trabalho com gêneros textuais diversos. E aí, olha só, hoje, dia 28 de outubro. Galerinha, nosso conteúdo é o estudo de gêneros textuais. E eu dividi na aula passada, vocês devem lembrar, eu fiz uma divisão entre gêneros textuais fictícios e gêneros textuais não fictícios. E aí a gente falou um pouco sobre os fictícios. E no encontro de hoje a gente vai focar nos textos não fictícios, belezinha? Com o objetivo, então, a gente vai identificar as características desses gêneros textuais em foco, observando seu propósito comunicativo, seu objetivo, né, galerinha? Todo texto possui objetivos, observando seus possíveis interlocutores, quem é que está tanto falando quanto ouvindo, quem está escrevendo o texto, quanto quem está recebendo, consumindo aquele texto, e perceber também o contexto em que esse texto está sendo utilizado. E aí, galerinha, da teoria à prática é leitura e interpretação mesmo, não tem jeito. E é claro, vamos também fazer resolução de questões. Vamos que vamos? Bora lá! Nossa habilidade geral é a habilidade de relacionar o texto em sua produção, em sua leitura, em sua escuta, observando as suas condições de produção. Como é que esse texto foi elaborado, em qual contexto, observando sempre quem é o leitor, quem é a audiência publicável desse texto, prevista para esse texto, percebendo os objetivos, é importante sempre lembrar dos objetivos do texto, os pontos de vista que possam aparecer, as perspectivas diversas, percebendo também o papel social do autor. Aula passada vocês devem ter certamente observado muito sobre autores com o professor Luiz Romero, nosso maravilhoso professor de literatura, falando sobre a autoria, o papel do autor no momento de desenvolver textos, a época em que foi desenvolvido o texto, o gênero textual, o gênero do discurso, e perceber tudo isso como formas de ampliação das possibilidades de construção de sentido, ou seja, de interpretação de texto inteligentes, não é isso, galera? Interpretação de texto inteligente. De maneira que nós possamos fazer análises críticas e construtivas, produzindo também textos, sempre que necessário, adequados às diferentes situações. Vamos que vamos? A aula passada a gente fez aí um recorte, olha só, sobre esse inside information, essa informação que se encontra dentro do texto em si. Aí a gente dividiu os textos em fictícios e não fictícios. Eu trouxe esse slide aqui só para a gente fazer aquele recall, relembrar, né, gente? Relembrar é viver. Então, olha só, vamos ver aí essa divisão entre textos fictícios e textos não fictícios. Isto é, aqueles textos que têm como principal foco a imaginação, que são os fictícios, aqueles que afloram a imaginação daquela pessoa que escreve e também quem lê e participa do texto, tendo então aí, olha só, um enredo, um contexto e seus personagens criados. Acontece, né, gente? Você pode pensar aí, por exemplo, na Turma da Mônica, por exemplo. É todo um universo de personagens e de enredos e tudo mais desenvolvidos aí pelo autor Maurício de Souza, por exemplo. Então aí nós vamos ler ou assistir esse material, consumi-lo de alguma maneira, por conta da diversão. É esse o foco. Quem está à procura desse material
fictício está à procura de entretenimento, não é isso, gente? Está à procura aí de um material para se divertir um pouco, fugir um pouco da realidade. Se você observar aí a imagem, olha só. Na imagem você encontra aí um macaquinho, olha só, como um aluno, sentado aí numa carteira, lendo aí alguma coisa, com headphone no ouvido. Personificado, não é isso, gente? Personificado, como se fosse gente. Óbvio que isso aí não acontece. Na vida real, isso aí é balela. Isso não é possível. Mas nós trazemos aí essa noção de texto fictício, a imaginação que toma vida. Aí, alguns exemplos, você pode ver um texto, um livro, do qual um gato fala. Gente, gato não fala, não tem condição isso. Então tá aí, olha só. É um texto fictício. Ou ainda um cartoon. Aqueles desenhos animados, desenhos que passam na televisão, o Pica-Pau, o Tom e Jerry, por aí vai. É óbvio que são textos fictícios, percebendo aí emoções e falas e tudo mais em animais ou seres inanimados, não é mesmo? Por sua vez, os textos não fictícios são aqueles textos que se apresentam tal qual a realidade. Então aí você vai ter histórias factuais, isto é, fatos. Contra fatos não há argumentos, é o que é, minha gente, não tem jeito. E vai ser baseado em pessoas reais, eventos reais, é baseado na verdade. Então aí você percebe um compromisso que é feito desses textos para com a realidade, com a verdade. E aí nós procuramos esses materiais, seja lido ou assistido de alguma maneira, consumido, em busca de informação. É para isso que serve o texto não fictício. Para informar, para te trazer informação. E é óbvio que você precisa observar bem quais são esses textos para que essa informação seja uma informação relevante, uma informação verdadeira, uma informação bacana. De exemplo, olha só, você pode ver aí um livro que fale sobre o ciclo de vida dos animais. Aí você vai ter, por exemplo, também um documentário na TV, um documentário histórico, ou um documentário sobre a vida de alguém, talvez um documentário sobre algo relacionado a bem-estar e à saúde. Aí você consegue perceber, né, galerinha? Que esses textos, vídeos, filmes, seja lá o que for, têm um compromisso com a verdade, com a realidade, com o nosso mundo. Não tem aí essa necessidade de exacerbação da imaginação. E aí você vai focar na information, na informação. E é claro, o nosso mundo sempre mais e mais em busca de informação, globalizado, a gente precisa estar bem ligado na importância de ter informação. E o nosso gênero textual em foco, professor? Se a gente perceber, olha só, os textos não fictícios, você vai ter textos documentais e textos argumentativos. Para o encontro de hoje, a gente vai focar em textos argumentativos, são eles as notícias. Dá uma olhadinha aí no gênero notícia. Gênero notícia ou gênero jornalístico, ele apresenta como objetivo principal trazer informação, informar o leitor de alguma coisa. Para tanto, trata-se de um texto informativo, é claro. Se ele tem essa noção de informar, então ele é um texto informativo. Às vezes, geralmente, olha aí, ele não possui esse teor opinativo. Não é a opinião da pessoa, não. É aquilo que aconteceu. Mas por vezes você também pode encontrar, viu, gente? Também dá para encontrar textos jornalísticos que sejam também opinativos. Importante dizer que um texto opinativo, ele não é um texto apenas que traz a opinião de alguém. Essa opinião, ela precisa ter algum embasamento. Você não vai pegar qualquer pessoa para tratar de algum tema. Por exemplo, estamos agora falando sobre o mês de outubro. A gente dedica um espaço para falar sempre sobre o Outubro Rosa. Não é mesmo, gente? Falando sobre, dentre outras coisas, a saúde da mulher referente ao câncer de mama. A gente pode até aumentar esse escopo, né?
Falar da saúde da mulher como um todo. Muito bem. Se fosse escrito um texto jornalístico opinativo sobre aquilo, que vai dar opinião sobre aquilo, certamente vai ser buscado alguém que tenha respaldo para falar sobre aquilo. Uma pessoa que tenha importância. Não é pegar qualquer pessoa ali do meio da rua, vem cá, fala aqui um pouco. Não é isso, gente. Texto opinativo, ele precisa de alguém que tenha bastante conhecimento, que vá trazer informação de qualidade, informação boa, informação que vá levar você a algum lugar. Tudo bem? Então, se você vai fazer um texto, como eu dei o exemplo mais cedo, sobre o Outubro Rosa, sobre a saúde da mulher no que se refere ao câncer de mama, é claro que você vai buscar, por exemplo, algum enfermeiro ou algum médico que trabalhe na área para que possa trazer essas informações ao público, que possa informar o público sobre este tema, ok? Além disso, olha só, esses textos jornalísticos, eles se pautam em acontecimentos reais. E aí, gente, para fazer isso, costuma ter uma linguagem bastante clara e formal, beleza, gente? São essas duas características quanto à linguagem. É uma linguagem clara, a mensagem precisa chegar o mais fácil possível às pessoas e, ao mesmo tempo, ela é formal. Perceba que ela não é erudita, ela é formal, tá bom? Ela tem esse cunho de formalidade porque ela vai ser consumida por todos, ok? Trata-se, portanto, de um texto informativo. Olha, outra coisa importantíssima. Há sempre essa noção de tema atual. Precisa que o tema seja algo novo, além de ser, é claro, um acontecimento real. Sobre o que está dizendo essa importância de ter um tema atual? Porque, gente, na sociedade em que a gente vive, todo o tempo acelerado, em busca de informação o tempo todo, precisamos estar inteirados da realidade. Então, atualidades são sempre temas que caem em questões, em concursos, vestibulares. Você tem que estar bastante atento ao que acontece na atualidade. Então, olha só, se aconteceu algo há 3 semanas, 4 semanas, provavelmente, gente, o jornal não vai publicar isso, já passou, não tem tanta relevância assim. Raramente vai acontecer isso. Só se for para fazer um resgate. Olha, aconteceu há 4 meses atrás e está acontecendo de novo. Há essa necessidade pelo agora, pelo instantâneo, pelo momento, aquilo que é atual. E, é claro, de interesse coletivo, tá ok? De interesse geral da população. A população de um bairro, a população de uma cidade ou do próprio país em que a gente está residindo. Mas, de novo, é muito importante que seja feita essa ideia de atualização das pessoas. E, é claro, os temas eles precisam ser atuais, ok? Eles precisam estar agora, nesse momento. Professor, e como é que esse texto, notícia, é veiculado? Esse texto ele é veiculado em diversas plataformas, meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, e muitos outros, revistas, cartazes, tudo isso, né, gente? Tudo isso. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, já que a ideia é informar, né, gente? Quanto mais gente for alcançar desse texto, melhor. Apresentando, portanto, sempre essa noção de tempo, espaço e personagens envolvidos. Então, se você pensa, olha só, a notícia de que ontem aconteceu um assalto. É interessante você perceber o tempo. Quando foi que aconteceu? Foi ontem. Que dia foi? Se dá o dia. O espaço, foi no centro, foi na periferia, foi no banco X, banco Y. E as personagens envolvidas no assalto, as personagens costumam ser quem estava dentro do banco, os próprios assaltantes, quem fez o procedimento de assalto, e, é claro, a polícia que estiver envolvida naquilo dali, né, gente?
E você consegue perceber esses personagens envolvidos no gênero notícia. E aí as características da notícia. Quais são algumas características da notícia? Vamos perceber aqui? A notícia, olha só, tem cunho informativo, isso a gente já percebeu. Eles são textos descritivos e ou narrativos, descrevem a cena tal qual e vão narrar, vão contar a história como aconteceu. Textos relativamente curtos, que você não tem tempo todo, você não tem o dia inteiro para estar assistindo TV ou o dia inteiro para estar lendo o jornal. Então são relativamente curtos. Textos veiculados pelos meios de comunicação. TV, rádio, revista, jornal. Linguagem formal, clara e objetiva, para que as pessoas consigam compreender de pronto e não haja nenhuma má interpretação. Por isso que é revisado várias e várias e várias vezes. Esses textos possuem títulos, por vezes título principal e título auxiliar, ou subtítulo, aquela manchete que vai chamar a sua atenção. Textos costumam aparecer em terceira pessoa, trazendo essa noção de impessoalidade. Ou seja, quem escreveu não tem nada a ver. Aconteceu o assalto ontem, ponto. Eu estou escrevendo, estou só relatando o que aconteceu. Eu mesmo tenho nada a ver com isso, não. O discurso, ele costuma ser indireto. Isto é, ele vai reportar o que aconteceu sem a participação de quem fala. E é pautado, é claro, em eventos, em fatos reais que representam a atualidade e que são tratados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Essas são as características do gênero textual notícia. Vamos praticar? Let's practice! Vamos lá, olha só. Trouxe aqui esse texto e eu gostaria que vocês percebessem o quanto esse texto é bacana. A gente pensar aí, olha só, também na atualidade, na importância que é esse texto para o nosso momento atual. E aí, para a leitura desse texto, vocês vão perceber que tem duas partes, olha só, a primeira e a segunda, eu retorno para a primeira agora, vocês vão ter 2 minutinhos. Vamos fazer assim, 2 minutos. Eu leio e analiso com vocês a primeira parte, passo para a segunda parte, mais 2 minutos, leio e analiso junto de vocês, e aí a gente se manda para as questões. Beleza, gente? Então, 2 minutos na tela para vocês.
E aí, galera, como é que foi a leitura? Tranquilo? Favorável? Foi difícil? Mais ou menos? Vamos ver juntos? Olha só. Galera, todo texto a gente começa pelo título, galerinha. Começa pela parte inicial, começa pelo começo. Lembra que o título é o nome do teu texto, tá bom? Como é seu nome? Ah, meu nome é Adriano. Como é seu nome? Ah, meu nome é Ruth. Todo mundo tem um nome. Então, o nome desse texto é esse aqui, ó. Vamos analisar primeiro o nome. Perceba que o nome tem muito da identidade da pessoa. Também tem a identidade do texto. Também vai ter informação sobre o texto. Olha aí, ó. E o texto, cuidado. Já começa com falsa cognata. Cuidado para você não escorregar. Aquelas palavrinhas casca de banana. Facinho, facinho de você escorregar. Cuidado. Olha aí, ó, falando sobre experts. Dá uma olhada aí, professor, esse povo é esperto, é? Não. Experts são especialistas, pessoas que sabem muito sobre algum assunto. Então, esses especialistas, eles estão prevendo, olha aí, ó, predict, estão prevendo que vai haver um caos no que está se referindo a viagens neste summer. Professor, o que é summer? Summer é verão, galerinha, anota aí. É a estação do ano, é o verão. Ih, professor, por que no verão? Por que não pode ser em outra época? Gente, na maioria dos países, nós temos o verão como período de férias, galerinha. Então, o pessoal, quando entra de férias, costuma querer viajar. Vamos pensar um pouquinho aí no contexto? Vamos pensar que a gente está saindo de um momento de pandemia mundial. As pessoas estavam todas presas dentro de casa. Aí vai chegar agora o período de férias. O que pode acontecer com essa ideia sobre viagens? As pessoas vão todo mundo viajar, né, galera? Vai todo mundo viajar. E aí, olha só, o que é que está sendo previsto? Está sendo previsto um caos, está sendo previsto uma bagunça. Porque vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Então, olha só, é isso que o texto vai estar falando. A gente já pode fazer algumas ideias, traçar aí alguns possíveis subtemas dentro do texto. Vamos analisar juntos? Você já começa assim, ó. It's time. Chegou a hora. Travel restrictions, as restrições nas viagens estão diminuindo, estão ficando mais fáceis. Infection rates are settling. As infecções estão diminuindo, estão baixando. Claro que ele está se referindo à Covid, né, galera? Claro que ele está se referindo à Covid. You're fully vaccinated. Olha, você já está vacinado. Olha, ele está falando contigo. Você, leitor, olha só, você, leitor. Já está vacinado, não tá? You're finally thinking about going on vacation. Olha aí, ó. Vacation, galerinha. Anota aí que é a palavra-chave. Férias. Férias. Você já está vacinado. Os números estão baixando. Já temos restrições a menos para poder viajar. Todo mundo vai estar pensando em férias, não tem outra coisa. This is the year to make up for the holidays you didn't enjoy over the past 2 years. Então, neste ano, você vai aproveitar, olha só, os holidays. Professor, o que é um holiday? Divide a palavra em duas. Day é dia. Holy é sagrado. Dia sagrado, feriado, galerinha. Se você tiver esses feriados aí, você vai aproveitar. Tudo que você não aproveitou nos últimos 2 anos. Professor, e esse holiday pode significar alguma outra coisa? Pode, cuidado. Holiday, além de feriado, também pode significar férias, a depender de qual forma do inglês, qual accent, isto é, qual acento, qual sotaque da língua inglesa você está lendo o texto. Por exemplo, no inglês americano, padrão americano de inglês, holiday é feriado. No padrão britânico, holiday são férias. Tá bom? E aí, você vai aproveitar suas férias. Não aproveitou durante 2 anos? You've likely saved the 2 years to make it a good one. Por isso apareceu aqui o verbo save. Olha aí, ó. Save. Save é o verbo salvar, é? Pode ser. Mas save também pode significar economizar. Você economizou 2 anos. Então você vai ter agora boas férias, olha só. Você vai aproveitar bastante. This finally is it. É isso aí. Agora, finalmente, olha, ó, finally,
finalmente vai dar certo. Or is it? Aí ele faz a pergunta: é isso mesmo? Será que não tem nenhum problema com isso tudo? Não? Será que só são flores? While you may have got all your ducks in a row. Olha que expressão bonita, hein? Você pode ter ficado aí com todos os seus patos em uma linha reta. Você o que é que significa isso? Já está todo animado. Todo mundo feliz, já está todo mundo preparado. E maravilha. The same can't be said for all the travel industry. Isso aí, ó, não pode ser dita a mesma coisa sobre a indústria das viagens. E, professor, quer dizer que eles não estão preparados ainda não? Quer dizer que esse povo teve 2 anos aí, mas não estão preparados? Not only are there ever-changing rules on testing, não são apenas regras sobre testagem, vacinas e quarentena. Então tem gente ainda, galerinha, ó, que tá receosa. Não, não é só assim não. Vai mudando essas regras aí, ó. Testagem, vacina, quarentena. To abide by when traveling, que você tem que obedecer quando estiver viajando. Mas, olha aí, ó. Mas, once you've sorted your side out, assim que você escolheu a sua saída para onde é que você vai, getting to your destination, chegar ao seu destino, looks set to be fraught with difficulty. E, professor, será que é só pensar para onde vai e partiu? Não vai ter nenhuma dificuldade? Vamos ver o que, é que o texto vai falar mais a respeito, né, galerinha? Será que ele vai continuar com essa mesma pegada aí? Será que ele vai focar em algo mais pontual? Vamos para a segunda parte do texto. Aqui, olha só, vocês vão ter mais 2 minutinhos para ler. Agora observa que tem 2 parágrafos, ó. 2 parágrafos. E novamente, você vai precisar desse tempo. De novo, você procura as palavras que você conhece. Foco naquilo que você conhece, galerinha. O que você não conhece, deixa meio que de lado. Porque senão você vai focar naquilo que você não conhece, vai se aperrear e não vai conseguir ler mesmo, não. O importante é você tentar. O importante é você tentar e procurar compensar a dificuldade que você tiver naquilo que você já sabe, naquilo que você conhece. Então, 2 minutos na tela para vocês. Boa leitura. Como é que foi a segunda parte desse texto? Ficou mais fácil um pouco? Ainda tem alguma dificuldade? Vamos ler juntos?
Vamos analisar juntos? Professor, e agora essa segunda parte já começou, foi com uma pergunta. Pois é, gente, às vezes, textos do formato de notícia, eles trazem perguntas, mas aí tem um detalhe, ó. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, porque ele pega o gancho de pensar assim, ó, será que vai aparecer essa dúvida em quem estiver lendo? Então, se tiver essa dúvida para quem estiver lendo, eu já respondo logo. Por exemplo, o texto primeira parte já trouxe o quê? Sobre problemas, caos, dificuldades referentes a viagens. Então, provavelmente o leitor está se perguntando, mas que tipo de viagem? Será se vai ser nas rodovias? Será se vai ser no tráfego aéreo? Será se vai ser, não sei, de trem, de metrô? O que vai acontecer? De metrô? Não sei. Então o texto começa fazendo essa pergunta. Top of the chaos board. Quem é que tá no topo desse caos? Quem tá no topo? E aí o próprio texto já responde logo, é a aviação. Então, se você está pensando em comprar passagens aéreas, esteja sabendo. É o momento onde vai aparecer mais dificuldade. Olha aí, ó. The industry was, of course, decimated by the pandemic. Essa indústria aí, ó, é claro que ela foi dizimada pela pandemia. Foi onde tiveram mais problemas. Mas muitas airlines, o que são essas airlines? Linhas aéreas, olha aí, ó. As linhas aéreas, airlines. E muitos airports, olha aí, ó, e aeroportos, atualmente, anota que essa palavra é importante. Currently, olha aí, ó, currently, atualmente, seem unable to cope with travel resurgence. Essas linhas aéreas e esses aeroportos atualmente parecem não estar, olha aí, ó, unable. Able, capaz. Unable, incapaz. Então não tem a possibilidade, eles não têm capacidade de aguentar essa ressurgência, esse ressurgimento das viagens. Então o pessoal está querendo viajar muito e não está tendo como, porque os aeroportos, as linhas aéreas não estão tendo essa possibilidade, não estão tendo essa capacidade de abarcar todos os consumidores. Finalizando o texto, countries on both sides of Atlantic. Então, os países de ambos os lados do Atlântico are seen a slew of canceled flights. Aí uma onda de voos cancelados em ambos os lados do Atlântico, no mundo inteiro. Due to, anota que é importante, hein? Due to, ficou cortado, mas é sempre junto que vem. Due to, marca as consequências. É o motivo. Olha aí, ó. Por que esses voos estão cancelados? Lack of crew. Sabe o que é que significa crew? Crew é o pessoal que trabalha num lugar. Então, professor, crew aqui no caso é o pessoal que trabalha na linha aérea, o pessoal que trabalha no aeroporto, justamente. Aqui no canal Educação, quem é a crew? O pessoal que trabalha aqui. Tem o professor, tem o diretor de imagem, tem os intérpretes de Libras, tem os coordenadores, tem os diretores. Esses povo todinho são a crew. Pessoal que trabalha em algum lugar. Tá bom? E aí apareceu aí a expressão lack. Dá uma olhadinha aí, ó. Lack. Pessoal, esse lack of crew é uma falta de pessoal. Lack, pessoal, não é que não tenha, não é que não exista. Mas lack significa pequena quantidade, uma quantidade insuficiente. Tá bom? Então, olha só. Esses voos são cancelados por motivo de falta de pessoal. É que não tem, é que esteja zerado? Não, mas é que não é suficiente para dar conta da quantidade de pessoas que estão viajando. Vírgula. Long lines at airports. Linhas. Professor, linhas longas? Linhas? Como assim linhas? Pessoal, line, além de linha, também pode ser uma fila. Então, olha aí, tem filas longas, filas enormes nos aeroportos por conta dessa quantidade pequena de staff. Olha aí, ó. Staff, que é a mesma coisa que crew, e gente para trabalhar num lugar. And the kind of rates for rental cars. E ainda tem, olha só, os carros alugados que fazem
esta compra parecer ainda mais barata. Então tá aí, olha só, algumas causas. Tem gente que está com os carros alugados lá nos aeroportos e aí está lotado, não tem condição. Linhas enormes nos aeroportos e ainda está faltando pessoal para trabalhar. That's in parte, olha só, em parte, isso acontece because, professor, o que é esse because? Motivo de novo. Professor, because é a mesma coisa de due to, é? Você falou mais cedo, due to? Mesma coisa. Because, due to, motivo, razão. Because everyone, todo mundo teve a mesma ideia. E você? De novo, tá falando contigo, leitor. Ó. Todo mundo teve a mesma ideia que você, rapaz. Only this week, só nessa semana, Delta Airlines, olha aí, uma das linhas aéreas por nome de Delta, o CEO, anota que é importante, o CEO é o diretor, pessoa mais importante, que é o Ed Bastian, esse cara aí que é o diretor da Delta Airlines, anunciou que no mês de março de 2022 had been the carrier's best month for sales in history. Caramba, professor, então foi o melhor mês de vendas da história. Isso aconteceu nesse mês de março. Você consegue perceber, olha só, a quantidade de pessoas comprando passagens aéreas, querendo viajar. Vamos de pergunta? Vamos de questão? Qual o contexto em que esse texto está inserido? Letra A diz que é uma fábula sobre viajar. Como viajar está sendo mais barato? Letra B diz que é um texto dialogal sobre como é viajar para o exterior. Letra C diz que é um anúncio para vendas em companhias aéreas, em companhias de viagem. Letra D diz que é uma notícia sobre viagens depois do período pandêmico. E letra E diz que é um infográfico sobre o aumento de viagens depois do relaxamento das medidas de prevenção à Covid-19. E aí, galera, o que vocês marcam nessa questão? Tem 2 minutos para vocês responderem. Coloca aí para mim qual é a resposta que vocês marcariam nessa questão. 2 minutos para vocês responderem comigo, hein? Vamos lá? 2 minutos na tela. E aí, galera? O que é que vocês marcaram nessa questão? Gente, aqui é tranquilo, né?
A letra A fala que é uma fábula. Não, gente. Fábula é aquele texto em que se encontram animais personificados, aqueles animais que parecem, né, galera? Parecem com seres humanos, que se comunicam, que conversam, que falam, que pensam, tudo isso como seres humanos. Isso não aconteceu no nosso texto, né, galera? Então você elimina aí a letra A, não é uma fábula. Da mesma forma, você vai eliminar a letra B. Olha só, a letra B fala que é um texto dialogal. Diálogo, pessoal, é aquele texto onde as pessoas vão conversando. Isso aconteceu? Qual é a principal característica de um texto dialogal? A principal característica do texto dialogal, meu querido aluno, é quando há troca de turnos de fala. Uma pessoa fala e a outra ouve. Depois, quem estava ouvindo vai passar à posição de quem fala e quem estava falando agora para ouvir. Teoria da comunicação básica, não é mesmo? Ouve isso, gente? Não, esse texto não trouxe essa possibilidade de diálogo, de conversa. Letra B elimina, não é nossa resposta. Letra C diz que é um anúncio. Galera, cuidado. Qual é a função do anúncio? Qual é o objetivo de um anúncio? O anúncio, pessoal, ele quer te vender. Seja o produto, seja a ideia que ele está proporcionando, que ele está propagando. Esse texto quis te vender alguma coisa, quis que você comprasse alguma ideia, comprasse algum produto. Não, gente, essa não foi a ideia desse texto. Não era esse o objetivo desse texto. Elimina a letra C também, não é um anúncio não, tá? Nada de anúncio não. Professor, e aí que tal a letra D ou a letra E? Letra D diz que é uma notícia sobre viagens depois do período pandêmico. Tá corretíssimo. Mas e que tal a letra E? A letra E diz que é um infográfico. Aí está o erro. Aí está o erro. Ele fala sobre aumento de viagem depois do relaxamento da medida de prevenção da Covid? Fala. Mas que é um infográfico? Não. Professor, o que é um infográfico? Infográfico é aquele texto que possui tanta informação verbal quanto informação gráfica. E isso não aconteceu no nosso texto. Nós tivemos apenas informação verbal. Então, nossa resposta correta realmente é a letra D de dado. Beleza, gente? Esse texto é uma notícia que fala sobre viagens depois do período da pandemia. E aí, com isso, a gente vai finalizando o encontro de hoje. Vejo vocês na nossa próxima aula, que vai ser lá na quarta-feira. Um forte abraço e até mais. Bye, bye. See you.